Ó, licitações. Galera, o problema da maioria é fugir dessas questões aqui de licitação. A pessoa, licitação é difícil, realmente é difícil. A essa altura do campeonato, a gente não vai aprofundar aqui em licitação, tá bom? Eu vou trazer aqui direto ao ponto para que você consiga pelo menos lembrar de algo na tua prova e garantir pelo menos aquela questão. Beleza? Mas fica tranquilo, licitação é difícil para todo mundo, tá bom? Já era difícil com a lei anterior, já era difícil com a lei anterior e com essa lei nova que também não facilitou nada, viu? A licitação ela continua sendo difícil. Mas eu vou trazer aqui direto ao ponto, né? Eu trazer aqui uns esquemas, trazer aqui uns resumos para que você consiga pelo menos lembrar. Pô, vou focar nisso daqui e tentar pelo menos garantir uma questão se cair, né, gente? Eu não sei se vai cair licitação, tá no edital, mas não sei se a banca vai cobrar. Mas se cobrar, pelo menos você conseguir matar aí algumas questões. Beleza? Vamos lá. Ó, eu tô falando aqui de inexigibilidade de licitação. Bora revisar? Vamos lá. A inexigibilidade de licitação tem um mnemônico bacana, que é o FACAS. FACAS, fornecedor exclusivo ao F, fornecedor exclusivo. Galera, inexigibilidade, não é exigível licitação. Fornecedor exclusivo, em caso de aquisição ou locação de imóveis. Credenciamento, se for a respeito de credenciamento, não precisa da licitação. Artista consagrado, vamos lá, você vai contratar um artista ali renomado no Brasil. Não tem como fazer licitação, é aquele artista e acabou. E serviços especializados de natureza intelectual. Então, FACAS, olha o FACAS aqui, ó. O FACAS, ele serve para isso, tá vendo? Para você memorizar quais são as situações que não exige licitação, beleza? FACAS é um mnemônico, fornecedor exclusivo, aquisição, credenciamento, artista consagrado e serviço especializado, beleza? Bora ver. Aquisição ou locação de imóveis, cujas características e instalação e de localização tornem necessária a sua escolha. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Ó, eu quero a alternativa que não contempla uma fase de licitação. Vamos lá, bora botar o FACAS aqui? Bora botar o FACAS aqui, ó. Ó, A de aquisição. Então você já risca. Isso aqui é uma inexigibilidade. Objetos, gente, que precisam de credenciamentos. Então você já risca, ó, o C, credenciamento. Beleza? Letra C, serviços técnicos especializados de natureza intelectual com prestação notória e especialização. Segura essa daqui. Beleza? Letra D, contratação que envolvam valores inferiores a R$ 100.000 no caso de obras e serviços de engenharia. Opa! De manutenção. Galera, falou em obras e serviços de engenharia. Olha só, sempre que trouxer obras e serviços de engenharia, tá bom? Você vai lembrar do pregão, tá bom? Você vai lembrar do pregão. Deixa eu ver se eu botei aqui. Ó, falou, gente, ó, falou em aquisição de bens e serviços comuns, tá bom? Obras e serviços comuns. Falou em serviços de engenharia ou menor preço ou maior desconto. Olha só, é o pregão. O pregão era a lei, era individual, né? Era 10.015 e pouco. Agora ele passou a ser, não se preocupe que eu trouxe aqui também, ele passou a ser uma modalidade de licitação. Beleza? O gabarito aqui é a letra D. Ó, o gabarito aqui é a letra D. Porque falou, ó, você tem que memorizar isso aqui. Veja, as questões cobram nesse sentido. As questões cobram nesse sentido. Falou em serviços de obras, engenharia, ou menor preço, você lembra do pregão. Beleza? Você lembra do pregão. Agora, inexigibilidade de licitação, lembra do FACAS, tá bom? A letra C, o que é que tá a letra C, ó? Serviços, gente, especializado de natureza predominantemente intelectual. Ó, notória especialização, é especialista naquilo ali. Então é inexigível a licitação.
Só aquele fornecedor tem aquele produto. É específico, então eu dispenso a licitação. E aqui, ó, o F é de fornecedor exclusivo, ó, também é uma inexigibilidade de licitação. O A é de artista consagrado e o S, ó, serviços especializados de intelectual, beleza? Dá uma revisada no Facas que eu sei que vai ajudar muito vocês, ó. Tomara que não venha nenhuma questão. Beleza, torce para que não venha. Mas se vier, pelo menos tenta lembrar da inexigibilidade de licitação. O Facas vai te ajudar. Ó, quando você pega aqui o mnemônico e você resolve as questões, você começa a resolver as questões, acertar a questão mesmo sem entender o assunto completo. Beleza? Para licitação não precisa saber tudo, basta você saber aí os principais pontos. Eu tenho muita dificuldade em licitação. Então, sempre que eu vou estudar a licitação, eu tenho que voltar ao assunto. Né? Eu tenho já os meus resumos, os meus esquemas. Então, volta e meia, eu dou uma lida para tentar entender. Licitação e contrato é difícil mesmo, beleza? Mas a gente indo direto ao ponto, a gente consegue. Olha só, dispensa de licitação. Galera, outra coisa que pode aparecer em sua prova. A dispensa de licitação é diferente da inexigibilidade. Quando é que vai acontecer uma dispensa de licitação? Ó, quando tiver uma licitação deserta. O que é licitação deserta? Nenhum interessado comparece. Foi colocado lá a disputa, por exemplo, banca, ó, disputa para... Eu coloco lá o edital para que haja uma banca para fazer um concurso, uma licitação. E nenhuma banca aparece. Nenhuma banca demonstrou interesse. Aí é a licitação deserta. Ou licitação fracassada. Quando é a licitação fracassada, licitantes comparecem, mas não apresentam propostas válidas, tá bom? Seja em relação ao preço, ao objeto e às demais exigências. Beleza? Então as bancas aparecem, mas nenhuma coloca lá uma proposta válida. Então aquilo ali é chamada dispensa de licitação. Beleza? Então acontece muito dispensa de licitação e contratam a banca que já está no concurso. Porque nenhuma aparece aí com propostas mais interessantes ou não comparecem outras bancas para poder assumir o que aquela banca já se predispõe. A contratação direta por dispensa será possível desde que mantidas todas as condições do edital, ó, realizadas há menos de um ano e que restou deserta ou fracassada. Então você tem dispensa de licitação. Se a banca manter os mesmos aspectos que foi feito há um ano atrás, ou se não aparecer nenhum outro interessado, ou os interessados que apareceram, eles não ofereceram nenhuma proposta ali melhor. Então você tem a dispensa de licitação. E a inexigibilidade, aqueles casos que eu já mostrei, o Facas. Lembra do Facas que você lembra da dispensa de licitação. Mais um resumo aqui. Mais um resumo para vocês, ó. Aspecto, a licitação, aspectos. Vamos lá. Possibilidade de competição. É possível realizar, ó. Dispensa de licitação. Competição, mas a lei permite não realizá-la. Tem essa possibilidade. Inexigibilidade. Competição é inviável devido à singularidade e à exclusividade do produto. Por exemplo, obras emergenciais e de pequeno valor. Gente, obras de pequeno valor, caso de emergência, dispensa também a licitação. Beleza? Ó, artigo 75 da nova lei. Justificativa menos rigorosa, mas deve ser documentada e sujeita a auditorias. Beleza? Isso aqui é mais aprofundado. A base legal, né, da inexigibilidade é o 74. A justificativa tem que ter a comprovação, controle da auditoria também. Isso aqui é só aprofundar um pouquinho mais, mas o que interessa você é saber diferenciar a inexigibilidade da dispensa de licitação. Vamos lá. Questão 102. O direito administrativo é um ramo do direito público que regula a organização e as atividades da administração pública, bem como a relação entre esta e os particulares. Sobre a noção de direito administrativo, assinale a alternativa correta. Os atos administrativos possuem natureza exclusivamente contratual, sendo regulamentados pela norma do direito privado. Gente, não é direito privado, ó. Direito público, tá bom? Tanto que os contratos, ele tem cláusulas que são unilaterais. A administração ela pode romper a qualquer momento um contrato com um particular.
Vamos lá, a gente já viu aqui, ó, concessão, permissão e autorização, né? Concessão e permissão tem que ter licitação. A autorização dispensa a licitação. Exemplo de autorização, táxi e o pessoal lá do Detran, né? Os despachantes. Beleza? Se tiver muito aprofundado, gente, eu vou trazer um esquema para vocês, beleza? Eu dei isso em aula, né? Quem tá aqui assistindo, quem foi meu aluno aqui sabe disso. A gente viu muito isso em aula. A autorização e permissão tem que ter licitação. Tem que ter licitação. Mas existe ali a onerosidade. O Estado ele não pode ficar prejudicado. Ele não pode, em hipótese alguma. Então, a regra aqui é de direito público. Tem contratos que são unilaterais. O Estado ele pode romper com aquele contrato a qualquer momento. Agora, o particular não pode fazer isso. O particular ele deve cumprir aquilo ali, ele não pode, sob responsabilidade aí civil, penal e administrativa. Beleza? Letra A está errado. Letra B. A administração pública está dispensada de licitar em qualquer caso. Olha que absurdo. A gente já viu que está desobrigado em caso de licitação, dispensa, quando ela é deserta ou quando ela é deserta ou fracassada, viu? Não esqueçam disso. Ela não precisa licitar ou em casos de inexigibilidade de licitação. Quando tem facas a lei também, eu posso ser dispensado. Agora, é todo em qualquer caso? Não, a regra é a licitação. Letra C. O direito administrativo rege-se exclusivamente os servidores públicos, não se aplicando a agentes políticos. Falso, gente. Falso, ó. Agentes políticos também estão sujeitos ao direito administrativo. E letra D. O princípio da isonomia determina que a administração pública deve tratar todos os administrados de forma igual, sem favoritismo ou discriminação. Lembra? Princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade ou da impessoalidade e da indisponibilidade, né, dos bens públicos. O gabarito aqui, letra D. Mais uma questão aí que vocês adoram, uma questão de licitação. Nos termos da Lei 14.133 de 2021, a modalidade de licitação que é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço ou maior desconto. Já vi isso aqui. Lembra, ou vai ser facas, né? Ou vai ser, quando envolve aqui a aquisição de bens, de serviços comuns. Vamos lá, serviços comuns. O julgamento é de menor preço ou maior desconto. A gente acabou de ver isso aqui. Veja como fica mais fácil quando você já viu o assunto. Quando você já viu o assunto, já fica mais fácil. Aqui todas são modalidades de licitação, beleza? Todos são modalidades de licitação, beleza? Gabarito, letra B de bola, gente, pregão. Pregão, falou em serviço de obras comuns, falou ali, em menor preço ou maior desconto, falou em serviços de obras de engenharia, pregão. Professor, eu não sei o que é pregão, nem precisa saber, basta decorar o que é isso aqui. Pregão é aquisição de serviços comuns, bens, ou menor preço, maior desconto, ou serviços de obra de engenharia. Grava só isso aqui. O que é mais cobrado? Pregão. Então foca só nisso aqui, você vai conseguir aí matar as questões, beleza? A gente acabou de ver, né? Aquisição de bens e serviços comuns, ou serviços comuns de engenharia, ou menor preço e maior desconto. Fala, Herbert. Simbora. Estou falando do pregão. Galera, modalidade de licitação. O que interessa é essa aqui, a nova lei, beleza? A nova lei, Galera, as questões estão cobrando. As questões perguntam o que é uma nova modalidade de licitação. Então, antigamente você tinha convite, tomada de preço, concorrência, concurso, leilão e pregão. A nova que entrou aqui, foi o diálogo competitivo e o pregão, porque o pregão era a lei própria, a lei 10.520. Agora é uma nova modalidade, tá bom? De licitação. Pelo amor de Deus, não confundam modalidades, é diferente de tipos, tá bom? Você tem tipos aí, dispensa, inexigibilidade, são coisas diferentes, beleza? Agora, modalidade, concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. Foca nisso daqui, concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo.
Trouxe para vocês também aqui, ó, esquemazinho. Não sei se estão conseguindo ver. Concorrência, contratação de maior vulto ou valor. Tomada de preço, valor intermediário. Convite, ó, menor valor. E as modalidades, ó, concurso, trabalhos intelectuais, leilão, vendas de móveis e imóveis e pregão, contratação de bens e serviços comuns. Para ficar mais fácil, trouxe aqui o esquema. Isso aqui está no material de vocês, viu? Pregão, gente, não esqueçam. Pregão, ó, isso aqui são modalidades de licitação. A modalidade pregão, bens e serviços comuns, tá bom? Ou de engenharia é pregão. Concorrência, bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia, beleza? Ó, concurso, trabalho técnico, científico ou artístico, leilão, alienação de bens imóveis e diálogo competitivo ou inovação tecnológica, impossível sem adaptação de solução, necessidade de definir meios e alternativas que possam satisfazer as necessidades. O diálogo competitivo, ele é mais tranquilo de identificar. Beleza? Galera, 10 horas a gente faz um rápido intervalo, viu? Bora responder aqui mais 2 questões e a gente vai para um